Bom, provavelmente não é todo mundo que lê o livro, eu também não vou dar spoiler. Leiam o livro O Retrato de Dorian Gray, porque é filosoficamente interessante, sociologicamente interessante, enfim. É um livro escrito na era vitoriana, que vai aí de 1838 até 1901, que é o reinado da Rainha Vitória, que embora seja um período de ápice nas artes e na literatura britânica, né? Basta dizer que os livros do Sherlock Holmes são dessa época, O Médico e o Monstro é lançado nessa época, enfim. É uma, é uma, é uma época de apogeu da literatura britânica, mas ao mesmo tempo era uma época de muito moralismo, né, na Inglaterra. Essa coisa de costumes, enfim. A Damares ia se sentir muito à vontade, muito em casa na era vitoriana, se ela nascesse na Inglaterra dessa época. Então, o retrato de Dorian Gray é do Oscar Wilde. Ele foi publicado em 1891 e o Oscar Wilde ele era homossexual. Ele tinha, embora fosse casado e tivesse filhos, ele tinha relacionamentos extraconjugais homossexuais. E na época vitoriana, na era vitoriana, a homossexualidade era crime. Você seria condenado por sodomia se alguém soubesse que você tinha uma relação homossexual. O pai de um namorado dele descobriu, né, que ele tinha um caso com Oscar Wilde, e aí esse pai, ele denuncia o caso, e o Oscar Wilde, que era uma celebridade na época, porque ele estava no auge da sua carreira como cronista e escritor, e teatrólogo, ele era principalmente teatrólogo, né? E o Oscar Wilde passa 2 anos na cadeia, isso acaba com a carreira dele, enfim. Depois ele vai para a França e morre na miséria por conta disso, porque a reputação dele foi para a vala, né? E usaram como prova trechos do livro O Retrato de Dorian Gray, para vocês terem ideia do quanto o livro é forte. Vamos falar do nosso amigo Dorian Gray. O Dorian Gray é um rapaz rico, jovem e muito bonito. E ele conhece um pintor, que é aí o nosso grande amigo Basil Hallward. E o Basil sempre foi um pintor até então medíocre, desconhecido, até que ele começa a pintar retratos desse rapaz que ele conhece num evento social, e ele se apaixona imediatamente pelo Dorian Gray. Esse romance, se essa paixão é erótica, né, ou é só platônica, o livro deixa, em alguns momentos, deixa claro que é uma coisa, em outros momentos deixa claro que é outra. Nós estamos falando de um livro do século XIX, então, né, as coisas eram um pouco mais disfarçadas. O fato é que o Basil Hallward começa a pintar o Dorian Gray e ele começa a ganhar um certo nome, um certo destaque, porque o Dorian Gray é um modelo perfeito, porque ele é a ideia perfeita da beleza. Em algum momento, o Basil Hallward apresenta o Dorian Gray para um amigo dele que chama Harry Walton. O Harry Walton, ao contrário do Basil, o Harry Walton é um cara que é bem sucedido, é rico, aristocrata, e ele tem a ideia mais ou menos do que hoje a gente chamaria do playboy. É um cara que vive para os prazeres da vida, ele gosta de boas roupas, boa comida, noitada, enfim, é o cara da balada, é o cara do tudo sem limite. E ele começa a apresentar esse mundo para o Dorian. Ele é uma má influência para o Dorian. E aí, o Dorian é um cara que era simples, embora rico. Ele não tinha essa coisa hedonista dos prazeres e da balada que o Harry tinha. E o Harry diz para ele: como é que você não tem, sendo você quem é? Você é um cara bem sucedido, é um cara reconhecido, é um cara rico e tem uma beleza que é ímpar. Você é o homem provavelmente mais bonito da Inglaterra e tal. E o Dorian começa a ficar deslumbrado com essa ideia, né? Ele muito jovem, ele começa a ficar deslumbrado com essa ideia.
E aí tem um momento em que eles estão numa conversa na casa do Basil, que é o pintor, numa das sessões de pintura. Os três estão lá conversando, o Halo pintando, o Dorian posando e o Harry assistindo. E aí o Dorian diz o seguinte, baseado já nas ideias que o senhor Harry Wotton colocou na cabeça dele. Que tristeza, um dia eu vou ficar velho e horrível e medonho, mas esse retrato vai permanecer eternamente jovem, precisamente como neste dia. Se eu pudesse, ia acontecer o inverso. Se eu pudesse, eu seria eternamente jovem e o retrato envelheceria em meu lugar. Eu daria tudo para que isso acontecesse. Eu daria tudo que há no mundo, eu daria minha própria alma. Sem querer, neste momento, né, o Dorian acaba de fazer um pacto. E, na verdade, é isto que acontece. Não vou dar mais spoilers, mas o momento, até porque eu quero que vocês leiam o livro, mas é importante dizer, e isso não vai atrapalhar a leitura de vocês, que a partir deste momento em que o Dorian diz essas palavras, ele começa a ir para as baladas com o senhor Harry Wotton, e ele começa a ter uma vida absolutamente desregrada, ele começa a ceder a todos os desejos, todas as paixões e todas as vontades. Todas. Absolutamente, rigorosamente, livremente, todas. Tudo que vocês puderem imaginar. Entre no seu íntimo e diga: se eu não tivesse nenhum freio e tivesse todo o dinheiro do mundo e todas as possibilidades e contatos, o que é que eu faria? Foi o que o Dorian Gray passou a fazer. E aí, óbvio que se você tem uma vida desregrada e sem limites, e você cede a todos os seus desejos, em algum momento você vai esbarrar nas outras pessoas. Pois o Dorian passa a ignorar a existência das pessoas. Ele passa a ignorar o sentimento das pessoas. Tudo que precisa, tudo que deve ou tudo que pode, para o Dorian passa a ser a mesmíssima coisa. Tudo que importa é eu quero e eu vou fazer. Eu quero e eu vou fazer. Eu quero e eu vou fazer. Entretanto, a partir do momento que ele disse aquelas palavras e passa a agir dessa forma, uma coisa começa a acontecer. Ele não enruga um único dia. Passam-se 7, 8 anos e o Dorian tem a mesma cara, a mesma feição, o mesmo corpo, a mesma juventude do dia em que ele disse aquelas palavras que eu acabei de ler para vocês. Entretanto, o retrato passa, primeiro, a envelhecer e, segundo, a deixar marcas de todo tipo de maldade, perversidade ou perversão a qual o Dorian se entrega. Ou seja, acontece aquilo que o Dorian desejou. O retrato é que envelhece. O retrato é que tem a marca de todas as crueldades que ele passa a fazer. Ele não tem. Ele continua com aquele mesmo rosto angelical, jovem e bonito. Pois bem, a proposta é a seguinte: o que você faria se você pudesse se manter jovem e bonito para sempre e ainda poder desfrutar de todos os prazeres, absolutamente todos, sem nenhuma restrição ética, moral, jurídica ou legal ou religiosa? E a partir daí, eu quero propor duas perguntas, duas reflexões. Por que nós nos incomodamos com a situação provisória da beleza e da juventude, se nós crescemos sabendo que ela é provisória? 2. Até onde nós estamos dispostos a ir em nome dos nossos prazeres? Parece que é fácil responder essas duas perguntas. De supetão, no rompante, você responde rápido. É rápido. Mas, vamos aprofundar um pouquinho? Olha só. Em nome da beleza, tem pessoas que gastam fortunas ou gastam muito pouco. Não importa se é um creminho ou se é um tratamento estético completo. Depende de quanto você tem no bolso, mas você gasta dinheiro com isso.
você toma substâncias das mais variadas. É inominável e inumerável o número de pessoas que tomam remédio para emagrecer sem nem precisar. E elas gastam as tampas para isso. E elas se arriscam e desprezam a própria saúde nessas, é, nessas intervenções. Que às vezes são cirurgias com médico de fundo de quintal, às vezes é com remédio sem nenhum tipo de autorização da vigilância sanitária ou receitado por médico, mas a questão é que as pessoas fazem isso. Elas arriscam a vida em nome de uma suposta eterna juventude, uma suposta eterna beleza. E no 2, na busca dos prazeres, aí é a festa do mamão. Porque a gente arrisca a nossa própria vida, muitas vezes, a gente arrisca a vida das pessoas que supostamente a gente ama. Por exemplo, você está achando que isso é banal e que isso não acontece e que você não faria nunca? Quantos que estão assistindo ou que ainda vão assistir essa live mais tarde foram para a balada no meio da quarentena porque não aguentavam mais ficar em casa? Eu quero tomar a minha cerveja. Eu quero encontrar a rapaziada do time de várzea. Eu quero ir para o boteco, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para o baile, eu quero ir para a roda de samba, que eu vou abraçar todo mundo, vou cantar alto, espalhando minhas gotículas para todo mundo, e depois você vai voltar para sua casa, onde tem pessoas do grupo de risco, muitas vezes, onde tem criança, onde tem seus avós, tem seus pais, mas em nome daquele prazer momentâneo do qual você não conseguiu mais abrir mão, você foi. Quantas vezes a gente chaveca a menina ou o rapaz para ter uma noite de sexo com ele, e em nome dessa noite você promete mundos e fundos, diz que ama, mente, engana, ilude, manipula. Você faz isso, as pessoas fazem isso. Imagine que tudo isso fosse permitido. E mesmo assim, você ainda se manteria jovem, bonito, e ninguém ia saber do que você faz, porque você não tem nenhuma marca disso. Isso ficou lá na sua casa, num retrato. Só o retrato mostraria a podridão dos seus atos. Esse é o Dorian. Ele perde a capacidade de ver o outro. O retrato simboliza a possibilidade de agir no mundo sem as consequências das suas ações. A consciência moral dele não é afetada pelo seu modo de agir. Isso torna ele um monstro porque faz com que ele consiga desconsiderar tudo e todos. E aí vem um outro dado que a gente precisa analisar. Quanto isso vale para nós? Quanto valeu aquela noite que você enganou o mano ou enganou a mana para passar uma noite? Quanto vale você ter ido para a roda de samba, ter dividido o narguilé ou baseado lá com seu truta e ter arriscado ter se infectado, e só porque você acha que para você não dá nada, você levou isso para sua casa? Quanto valeu aquela volta no Parça, que você pediu uma grana emprestada e mesmo tendo para devolver, você simplesmente não devolveu porque você usou a grana para outra coisa que te deu outros prazeres? É essa reflexão que eu estou propondo. Muitas vezes a gente culpa o outro por erros que a gente também já cometeu. Por falhas que a gente conhece bem, porque a gente já falhou. Talvez seja a hora da gente visitar os porões da nossa mente e olhar o nosso retrato. E descobrir quem a gente é de verdade. E o que a gente tem feito de verdade. Talvez se a gente confrontar as nossas próprias corrupções, a gente aprenda a ser mais justo e aprenda a ser mais solidário e aprenda a ser melhor. O Dorian Gray tem um retrato, mas você quer saber de uma coisa? Todos nós temos um retrato igualzinho o do Dorian Gray. É isso. Obrigado.